Boa noite. Bom, nós estamos começando mais um passo do nosso programa Novo Olhar, Novas Atitudes, do Comitê de Adolescência da Associação Paulista de Medicina, dentro do programa de atendimento aos transtornos do aprendizado. Essa é uma webconferência que pretende levar o conhecimento para os lugares mais distantes. Nós contamos com o apoio do Rotary Club São Paulo Sul, Distrito 4420, que está fazendo o esforço de conseguir colocar uma série de conferências em outros clubes do Rotary, em lugares mais distantes, e também da ANDEA, Associação Nacional de Distúrbios de Ensino e Aprendizagem, que conta hoje com a presença da sua presidente, a Nívia, que vai se apresentar, e a Kátia, que vai se apresentar também para dar sequência. Elas vão falar por volta de 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos, e depois nós abrimos suas perguntas. Se alguém tiver pergunta a fazer, pode ir enviando antes, ok? Que será lida no fim, mas pode ir enviando. À vontade. Wiener, muito obrigada pelo convite e pela honra de estarmos aqui presentes, que é uma oportunidade muito linda. Eu sou Nívia Fabrício, eu sou presidente da ANDEA, Associação Nacional de Dificuldades de Ensino e Aprendizagem, conselheira nata da Associação Brasileira de Psicopedagogos, diretora do Colégio Grafen, que é um colégio especializado em trabalho com inclusão, e psicóloga clínica. Kátia. A todos, muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui, podendo compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho, um pouco do nosso conhecimento. Meu nome é Kátia Alves, eu sou pedagoga, psicopedagoga, com especialização em neurociência, trabalho no Colégio Grafen como coordenadora pedagógica, voltada para toda a questão da inclusão dos jovens e de crianças dentro do ambiente escolar. Contar um pouco com vocês e despertá-los para uma questão, uma pergunta, que deve se encerrar no dia de hoje, né? Nós vamos continuar e continuar com ela, que a verdade ser o grande disparador de uma série de reflexões. O aluno inclui a escola ou a escola inclui o aluno? Nós vamos iniciar com um vídeo, nós vamos passar uma breve 5 minutinhos desse vídeo, para que a gente possa, a partir dele, retirar algumas falas e destas falas fazer algumas reflexões importantes para que a gente possa dar um pouco nessa pergunta. Da educação. Obrigatoriedade mesmo de matrícula de todos na escola comum. Se assume que é para todos. Essa é a terceira revolução educacional. Esses pesquisadores estão falando do que se chama educação inclusiva. Inclusive-se aqui a incluir nas salas de aula quem sofre de quaisquer deficiências ou transtornos globais de desenvolvimento. Uma educação estabeleceu política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Mas
Tuan, da Unicamp, fez parte do grupo de educadores que elaborou o documento. Para mim e para os estudiosos do tema, é um grande marco no sentido de se entender a escola de todo mundo e crianças na escola sem terem sonhos, limitam a sua deficiência, das características que possam servir para marcar determinadas identidades. Com dificuldade, mas tem caminhado no sentido de ser melhor compreendido e praticado nas escolas. O ponto da política do MEC é o direito de quem tem deficiências de frequentar classes comuns das escolas regulares, em oposição à situação em que estudantes com necessidades educacionais especiais são destinadas a classes também especiais. É o jeito de trabalhar com toda a escola. É a ideia de que a escola, chama muito triste. Uma boa escola é aquela que tem um ensino De acordo com a política, todos têm o direito de estar juntos na sala de aula, os que têm necessidades especiais e os que não têm. Que estar junto, aprendendo e participando é a forma de superar a discriminação. Por isso, a política se opõe a qualquer tipo de adaptação. Eu não vejo muito claro nas escolas, os projetos não têm um direcionamento correto, ignoram o exemplo de crianças terem currículo adaptado, avaliação adaptada, educação especial, que o currículo é o mesmo para todos, e que são as pessoas que se adaptam, e não os professores que fazem as adaptações para elas. No caso 6, a política descreve a escola que pratica a educação inclusiva. Para o MEC, o aluno especial deve frequentar a classe comum e participar de atividades complementares no contraturno. Isso é um serviço que, como diz a política, não institui a escolarização. É suplementar, com vista à ampliação da autonomia do estudante. Esse não é reforço. A complementação das necessidades do aluno com deficiência, por exemplo, ensino de braille, trabalhar com texto digitalizado, com mobilidade. Um determinado aluno esteja na sala de aula em que ele desconhece. Recomenda a formação especializada para os professores que atuam nas classes comuns. O ponto é isso. É porque a escola, os professores básicas que lhe permitam não errar no atendimento a esse aluno. Isso, veja, o Conselho Nacional de Educação, no início de
se avisando. Adaptar tudo que tenha seu valor, mas que a nossa prática é perceptível, possível. Hoje se fala em aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa não acontece com ciclo único. A discussão está embutida a uma outra discussão, que é onde o aluno especial deve estudar. É escola especial, é na escola padrão, é escola inclusiva. Muito que seja na escola inclusiva. Inclusiva para ter o seu movimento adequado, na minha opinião, tem que fazer o oposto do que está aí. Agora, adequados a cada grupo. Fica claro para nós que as classes devem trabalhar com centros de interesses. E qual é o papel do professor? É investigar cada aluno da sua turma para poder construir um centro de interesse. Uma coisa que fica muito marcada também é a questão da singularidade de cada aluno. Como fica a singularidade dele? Tem deficiências mais graves. Os alunos têm graves problemas comportamentais. Uma sala de aula regular, ela mais segrega e acolhe. Verdade. O que eu tenho dado na clínica psicopedagógica como psicoterapêutica, eu tenho recebido alunos extremamente excluídos na escola, onde o currículo está posto de alguma forma para cima ou para baixo, diferenciado, é dentro dos excluídos. Deve falar dos alunos limítrofes e etc. E também dos de alta habilidade. Eles numa escola, currículo único. Na nossa concepção, essa discussão, a escola deve incluir o aluno deve incluir a escola, é muito rica. Que nós destacamos, entendido que uma boa escola é aquela que faz ensino diferenciado. Em seguida é dito que uma boa escola é aquela que ensina a todos. Uma escola para ensinar a todos, ela deve fazer um ensino diferenciado. Caso contrário, ela não ensina a todos, porque as pessoas não são totalmente iguais. Não diferenciar, eu não atinjo a todos. Novamente, a gente vem ao encontro das singularidades do indivíduo. Um currículo padrão não vai atender à singularidade de cada um. Então, eu necessito, sim, ter a certeza de que uma boa escola é aquela que ensina a todos. Mas para ensinar a todos, ela deve estar apta a atingir a todos. E para atingir a todos, eu tenho que olhar um a um na sua singularidade.
pouquinho para o professor. Sala de aula, aquele que vai à sua sala com 30 alunos, 25. A política não recomenda formação especializada para os professores que atuam nas classes comuns. A senhora já tem aí 40 anos de experiência, né, doutora Nívia? Pois. Nós começamos a trabalhar com inclusão, esse termo não existia. Estamos a nossa primeira escola inclusiva. Era contratar professores altamente especializados nas dificuldades de aprendizagem, nos problemas. A prática nos mostrou. Mais especializados faz necessário professores com disponibilidade interna. De interna, o professor não dá conta de alunos diferentes. Então, eu tenho dito muito nas minhas andanças pelo Brasil, o professor assumir uma classe, alunos diferentes, sem ele estar preparado. E preparado, para mim, não é o PhD. Preparado, para mim, é aquele que está disposto. Nessas práticas, eu tenho visto professores desesperados. E a professora Maria Tereza cita a lei com muita clareza. A lei é esta. Todo professor tem a obrigação de assumir uma classe. Qual tem sido a minha recomendação? Reúna-se a equipe do colégio da classe e qual professor tem condições de assumir cada classe. No colégio, nós temos isso. Temos experiência. Tenho minha formação na alunos que eu digo para cá, te assume você. Doutora, a senhora assume para mim? Eles não precisam se tornar especializados, mas precisam estar disponíveis. Pensar lá, vai incluir aquele aluno, é pensar nessa adequação. Que se começava de que o currículo tem que ser padrão, é muito difícil. Essa lei precisaria ser atualizada. Muito que quando eu era aluna, eu estou com 65 anos, então eu estou falando de 50 anos atrás, toda a classe, toda, qualquer classe, tendo inclusão ou não, em níveis de conhecimento. Porque o advento da internet mais por física quântica. Então, eu sou eu me interesso mais por filosofia. Às vezes, eu perto do professor. E esse o professor não dá conta. Inclusiva, em currículo. O que espera, então, de uma escola inclusiva? Que ela possa garantir a aprendizagem de todos, né? Ela precisa responder às singularidades de cada um. Precisa respeitar as modalidades de aprendizagem. Como cada aluno aprende? De que forma ele vai adquirir aquele conhecimento de uma forma mais tranquila, de acordo com o perfil dele.
conhecer o meu aluno e eu não posso trabalhar de uma forma pasteurizada. Educação não é pasteurização. Eu não posso trabalhar de uma forma única. Doutora Kátia, esta escola inclui o aluno? De todos e responde às singularidades e respeita as modalidades. E a partir do momento que ela inclui o aluno incluir a escola na vida dele. Doutora, você tocou num ponto que eu considero fundamental. O tema de hoje, a escola inclui o aluno ou não inclui a escola? O aluno só vai incluir a escola se ele se sentir totalmente acolhido pela escola. E simples? Não. Eu acho que o modelo é perfeito. Abraça o aluno. Eu só diria que falta na nossa... Nós realmente não pensamos na hora que fizemos o centro de interesse. Porque o aluno, para se sentir acolhido e abraçado, o interesse que ele tem na vida tem que ser naquela classe. Então, se eu fosse mãe de um adolescente hoje, eu ia procurar estas características. Ela que padroniza currículo. Porque a que padroniza currículo dificilmente vai respeitar a singularidade. O que é singularidade? Singularidade são as características individuais de cada aluno. Então, nós estávamos falando no congresso de educação enorme, o Educar, e dizia: o professor está ganhando muito quando nos primeiros dias do ano, identificando cada aluno da sala de aula. Ela está abraçando o aluno. Tocou num ponto importante, doutora, quando a senhora falou: se eu fosse pai, eu escolheria esta escola. Quando se fala na questão da lei, se fala na obrigatoriedade da colocação desta criança numa escola regular, não se garante o direito de escolha, que é um grande direito das minorias. Por que esses pais não podem fazer uma escolha de uma escola regular ou de uma escola inclusiva? Isso é discutido também o direito de escolha das famílias e até dos próprios alunos. Entendem o que é escolher uma escola inclusiva. A escola inclusiva não é a escola especial. A escola inclusiva é a escola que garante esse acolhimento ao aluno. Para nível da grande escola, que garante o primeiro lugar no vestibular, é um modelo preso no conteúdo. Sendo que a sociedade moderna está demandando muito mais a formação do indivíduo. O aluno fica numa escola inclusiva e é bem formado, ele passa em qualquer vestibular. Como está aí para comprovar isso para nós. Mas os pais, na hora de procurarem escolas, eles ficam em pânico. Então tem uma história que eu acho que está muito usada, que diz que o Down precisa de bons modelos. Eu pergunto: que modelos são esses? Ele está numa escola totalmente padronizada, ele está isolado no canto da sala.
positiva, ele tem como participar do grupo, e ele participa. Nós temos experiência e nós conhecemos. Então, o que é incluir o aluno? Sobre a singularidade, né? A escola que respeita em singularidade, ela enxerga o educando como parte integrante do grupo classe. E é trabalhado num currículo apropriado, que é diferente de currículo adaptado. E a gente propicia a verdadeira inclusão. Adaptar é de apropriar, se respeita toda a singularidade do indivíduo. Colocar alguma coisa? Tem muito do currículo apropriado. O currículo padrão, eu tenho que identificar aquela classe e adequar naquela classe. Identificação daquela classe, assim, eu tenho que identificar cada aluno. Fora da linha para cima, para baixo, para o lado. E construir uma rede de ensinagem. A rede de ensinagem, o currículo apropriado, elencar estratégias de ensino diferenciadas. E ganhar. Qual é o grande ponto? Eu preciso fazer com que absolutamente qualquer aluno se sinta parte integrante da. E eu falo que nós ouvimos no vídeo o assistente parte integrante. Nosso colégio, temos muitas de pais passaram por algumas escolas patronizadas e sofreram e etc. Tem essa história. No ano passado, nós ficamos preparando a adaptação de um aluno Down durante uns 4 meses. Tanto tempo. Porque na escola padrão ele vinha muito autodefendido. Comparasse aquele garoto com os nossos alunos da mesma faixa etária e do mesmo padrão escolar, ele estava aqui. Outra escola, porque é uma escola padrão, currículo padrão. Eu me incluí. Diria, gente, eu preciso que o aluno inclua a escola, porque ele tem que abraçar a escola, mas ele também precisa ser abraçado pela escola. No processo pedagógico, o processo social também fica prejudicado, né? Se ele se sentir parte integrante dessa classe e não tiver progresso, o processo pedagógico e social ficam prejudicados. E a gente não tem a inclusão, a gente tem a exclusão. Aqui para vocês 2 frases, né? Na verdade, 2 trechos que são preferidos, né, doutora? Atividades diferenciadas em uma escola sem currículo apropriado, sem um projeto específico para ele, apenas está na classe. Ele faz o que é possível, quando possível, por possível. Com necessidades diferenciadas em uma escola com currículo apropriado, um projeto para ele, participa e é parte integrante da classe. Faz o que é proposto dentro de seu próprio ritmo e se envolve. Porque a grande discussão que está posta, na realidade, é como trabalhar com aluno
E eu vou. Porque, infelizmente, a sociedade, ela... E quem está é diferente. Eu sofri loucamente com a minha descoordenação, noção do que eu sofri. Absoluta hoje. Acolhida para poder explorar minhas potencialidades. Porque é inegável que tem que ser dado, o indivíduo tem as suas habilidades. As inteligências múltiplas, aliás, fala, e ficou, a última vez que eu li trabalhos dele, estava em 8 inteligências e meia. 8. Eu chamo de habilidades. O indivíduo tem que aprender a explorar o potencial que tem. Entrei numa academia na minha vida. Porque não eu com abstrato o tempo inteiro. Eu estudo muito, eu leio muito e eu sou muito prática. Eu trabalho muito com os meus alunos. Digo que a escola vê que consegue desenvolver a potencialidade de cada aluno. Isso é desenvolve a cognição e a de cada aluno. O que é eu aprender a trabalhar com minhas habilidades, que são diferentes das suas. Eu, ainda vindo para cá, eu brinquei com elas, eu sou disléxica. Não, a senhora não é disléxica. Não sou disléxica, porque não tenho desortografia, mas tenho uma descoordenação absoluta. Tem que aprender a viver com isso. Esse é o que inclui é que acolhe isto. E o que inclui é o que se permite ser explorado. Professor, acho que cá políticas que são importantes, precisam existir, esse país precisa que se pense em educação. Mas alguns pontos não nos favorecem, né? A questão do debate da inclusão, ela deixou de ser um debate e se tornou um embate. É verdade, né? Concordo. Então, há uma união, há uma divisão entre o movimento da sociedade civil e público. A sociedade colocada pelo poder público e a sociedade civil ainda sabe o que fazer. Na posição de aceitar essa obrigatoriedade, mas sabe muito bem ainda se isso é o bom ou é o ruim. Eu comprou essa proposta sem grandes análises, sem grandes avaliações. Entre nós, trabalhos de área, existe. Dentro da sociedade civil, colocar o filho na escola que vai passar no vestibular. Que é incluir as habilidades de cada aluno, fica de lado. Concordo com você, Azevedo. A questão de pôr uma concepção única é muito complicado, né? Vamos fazer o que estamos fazendo hoje. Vamos tentar o que é melhor. Tentar entender o que é mais adequado. Muitas crianças podem até se adaptar numa escola regular. Que estudou num colégio daqueles ditos alternativos nos anos 80, 90, deu muito mal. Foi para o Porto Seguro, que é uma escola bastante padronizada.
ela aceitou, ela foi incluída, ela foi abraçada. Estamos falando das características de cada um. A singularidade. Exatamente. Anda dos dois lados. As histórias dela. Agora, tem alunos que vão conosco, às vezes eles passaram por 7 escolas, que eles vão descendo o degrau. Chegar numa escola que trabalha especificamente com a singularidade. Né? Consegue concluir? De movimento, né? É uma via de mão dupla. A escola abraça o aluno e o aluno abraça a escola. Não, um processo acontece sem que o outro também aconteça. O tempo está acabando, viu? Vou só contar uma historinha rapidinho. Lá numa universidade, das maiores universidades de São Paulo, da educação, e mais 500 alunos. Dava professor tem determinado tipo de classe. E a diretora me interrompeu, questionou, me lembrando de que a lei é que o professor tem a obrigatoriedade de aceitar qualquer aluno. Para vocês que é verdade, a lei é esta. Que valeria a pena a sociedade civil questionar. O professor tem a obrigação de não rejeitar o aluno, mas ele tem que trabalhar com o que ele consegue. Não adianta querer um professor mal preparado, porque as faculdades, no geral, não têm cadeiras específicas para... Então, os professores saem das universidades sem noção do que é trabalhar com os diferentes. E depois, pegar uma sala de 40 alunos com diferentes necessidades, capacitados. Eles pedem, é impressionante como eles pedem. As mudanças Brasil afora, eles pedem. Muito obrigada pela parceria. Espero que nós incitado vocês a pensar um pouco mais sobre o assunto e com essa pergunta sobre a inclusão e a continuar enriquecendo essas discussões que só têm a trazer benefícios para os nossos jovens, para as nossas crianças e para a nossa sociedade. Muito obrigada pela oportunidade. Professor Rina, gostaria de convidar com um título tão bom. Já? Agradecer a fala de vocês duas e algumas perguntas que nós recebemos aqui, e tem outras para serem entregues ali. Eu vou fazendo adiantando as que eu recebi aqui pelos e-mails aqui. Eu não dá porque recebendo mensagem. O que é incluir esse caso de obesidade numa escola já gera ações adversas? Que saiba passá-lo. Para escolas que não são. Incluir seria abraçar esse obeso e trabalhar com ele. A diferença é uma inclusão. É porque a gente pensa sempre em inclusão como uma questão
da dificuldade de aprendizagem. Exatamente. Mas tem outras questões que implicam na inclusão, né? Por isso, tem um pensamento que eu tenho que o termo inclusão, ele é um continente que tem inúmeros conteúdos diferentes. E as pessoas, quando falam em inclusão, pensam de uma forma muito simplista, simplificada, né? Mas não sei se eu tenho que falar aqui com vocês. Muito bem. Trabalhar uma criança com dislexia, por exemplo, se nas escolas públicas, sabendo que muitas vezes o professor não está preparado para isso. Falamos até agora sobre isso, né? Então, tem uma lei que nos diz que o professor deve ser capacitado, que o professor não necessita de conhecimentos além do que ele já tem na escola. Ele precisa ser capacitado. Para se trabalhar com um aluno disléxico, você tem que ter conhecimentos, no mínimo básicos, sobre o que é uma dislexia. Como o aluno disléxico aprende? Como faço um texto para um aluno disléxico? Como trabalhar com esse aluno sem ter conhecimentos básicos? Então, a escola precisa capacitar esse professor para que ele possa trabalhar com esse aluno de uma forma adequada. Básica. Uma das coisas que eu sugiro muito, porque a hora que fala de uma escola pública, estava numa sala com 40 alunos. E os dados específicos. Então, nessa hora, eu sugiro muito para os professores dividirem a classe em subgrupos. Usarem um fio na forma de subgrupo. O léxico deve estar num grupo onde ele possa ser muito bem acolhido e cuidado, inclusive, pelos colegas. Ok. Um abraço ao aluno, individualidade. Quais os pontos que devemos observar antes mesmo de matricular o aluno? Fazia uma entrevista com o coordenador e eu ouvi aquele coordenador e contar a escola. O mais importante da escola é a preocupação com o vínculo. Com o vínculo que ela vai formar com aquele aluno. E ela tem reuniões periódicas com os professores para estar constantemente capacitando. Quando eu escolas para os filhos, eu morava de São Paulo, eu estou falando de 40 anos atrás, de ter serpente. O que me assustou, porque eles usam a competição. Aí tem um outro colégio que eu sei, porque dava a reflexão, a conversa, e o ensino. Então, eu quero observar 2 pontos. Cuidar com o aluno e o cuidar com ele também. Procure perceber, procure indagar esse coordenador no sentido do teu acesso a ele. Se tiver um bom acesso à coordenação e puder ter conversas e puder ser atendido, com certeza essa escola vai acolher o seu filho, porque ela também vai te acolher. Esse é um ponto importante a ser observado. A família precisa ser acolhida também. E eu concordo 100%. E o profissional que atende aquele aluno. Muito com isso. E a escola tem espaço para conversar com o profissional, ainda que seja por telefone, porque a falta que existe é um fato. Aqui que já foi respondida, que é possível fazer educação inclusiva não só em dificuldades de aprendizagem, que isso já foi dito, e aqui pedem qual a experiência da escola que vocês trabalham,
nos procedimentos de acolhimento ao aluno, a experiência de vocês? Nós temos um período, primeiro a gente tem um processo muito grande de acolhimento a essas famílias, né? Nos procuram, a gente tem um grande processo de conversa com esses familiares, de conversa com esse aluno, para que a gente possa conhecê-los. Depois passa por todo um período que a gente chama período de acolhimento, onde a gente vai desenvolver atividades com ele para ter centros de interesse, modalidades de aprendizagem, onde nós possamos colher muita munição para trabalhar com esse aluno de uma forma que a aprendizagem significativa seja garantida. Então, o período de acolhimento, que dura, em média, 20 dias, é um período crucial para que ele seja abraçado pela escola. Vou dizer que ele não continua sendo abraçado. O primeiro abraço é abraço duro, o abraço forte, que vai fazer com que ele crie aquele primeiro vínculo e possa continuar conosco e continuar de uma forma bastante tranquila. Que a pergunta sobre, inclusive, de outras questões que não a dificuldade, já foi respondida. Mas eu poderia ampliar aqui? Claro. Às vezes, gente, é apenas aquele aluno extremamente tímido, muito mal naquela sala, ele é visto, ou o contrário, aquele que é entendido como mau aluno, porque é quieto, aluno muito inteligente, mas eu brinco com os meus alunos que chegam que tem esse problema. Vocês parecem que tem preguinho no bumbum, né? Então, é diretoria, né? A esses alunos também é fundamental. A lei que foi citada aqui, estimulando, quando realiza a inclusão, o bullying. Vimer, interessante e capciosa. Se está estimulando, favorecendo, pode. Mas que ela pode favorecer, ela favorece. Bela resposta, sutil a diferença, hein? Favorecer é uma coisa, estimular é outra. Estimular é uma coisa intencional. Favorecer, não. Aparentemente que você tem um aluno numa sala de aula que foi abraçado, e não há o vínculo entre ele e os colegas, ele pode sofrer bullying. Favorecê-lo um relacionamento interpessoal equilibrado. De diferentes maneiras. Ele também costuma ser visto como um pequeno aluno. A inclusão daquele aluno na sala é um bullying. Você falou da timidez do aluno em termos de simples timidez. Eu lembro da experiência que nós temos na Faculdade de Medicina, que a gente pede que os alunos escrevam dando uma síntese da aula teórica que assistiram e da prática que eles assistiram. Muitos alunos reclamam dessa tarefa que acham chata, mas ela é extremamente útil, porque eles têm dificuldade de participar das dinâmicas de grupo, a dificuldade de se colocar. Muitas vezes eles acabam sendo pré-julgados e piores do que eles são. E eles escrevem textos maravilhosos, mostrando que compreenderam muito bem as aulas, participaram bem das atividades e surpreendem aos colegas e a nós professores ao recebermos esses relatos que eles fazem, porque o fato do aluno ser tímido ou retraído não quer dizer que ele seja pior que os outros, né? É muito mas então existe uma forma de bullying sutil,
né, ou uma não inclusão, mesmo na universidade. Os preconceitos. Exatamente. E a nossa educação, ela é recheada de preconceitos. Ainda, estaria desqualificando a especificidade e a singularidade dos alunos? Foi dizer com boas intenções, que é, no lado do armário, as crianças com problemas. Mas ela esqueceu da singularidade. Sim. Ensinado em casa, aprendendo toda a coisa, toda a questão curricular, será pela socialização que acontece na escola? Não. Emocional, onde fica? Então é importante. Qual é o mais importante, o aprendizado ou a socialização? Um depende do outro. Um e o outro. Essa é uma pergunta, e eu também pensei sobre o seguinte aqui. O conhecimento muda com o tempo. Hoje, como você falou, a Nívia falou na introdução, se ele gosta mais de um assunto, é capaz de derrubar o professor. Internet. Então, o conhecimento muda. Então, eu entendo que a escola hoje não tem a função específica de ensinar conteúdos, obrigatoriamente, mas ela tem a questão de a socialização adequada com o aprendizado. Eu costumo brincar que se o aluno estiver bem informado, qualquer um sabe puxar. Eu expliquei para a doutora Nívia, né, que eu já tive a oportunidade de viver na Europa durante um tempo. Então, eu acho que essa questão da internet, do disquete, dos programas que as pessoas envelhecem, é também uma forma ocidental de estar sendo visto o mundo, pode ser até da educação. Porque a idade aqui, de uma forma ou outra, tem um caráter que é diferente. Se você está, por exemplo, vive agora em Londres, essa idade sua, ela é muito mais aproveitável. E aquele tempo do computador, ele gera informações, ele é mais precioso que o ser humano, porque aqui está acontecendo isso, né? Os bens justificam os meios. Então, os seres humanos, eles se tornam menos importantes do que os seres tecnológicos, porque a tecnologia avança mais rapidamente do que o ser humano. Um broncosauro, né? Quando acordei, meu pai estava doente, acordei em Cambridge, eu também tinha o meu lado aí animal sendo desenvolvido. Por quê? Porque eu tinha que conversar com outros, só que como nós, latino-americanos. Então é só isso que eu queria deixar minha contribuição. Vai depender do observador, né? Observador, aluno, mediano, televisivo, todas as referências que você vai ter no momento de estar dando a sua palestra, interagir com os alunos e com esse mundo digital. Se você tiver em outra esfera do globo terrestre, vai haver um outro aluno. Ele vai captar a mensagem de uma outra forma. Infelizmente aqui não. Esse momento da internet ainda existe. Daqui a 1 ano, 2 anos, a mídia já não vai ser uma ferramenta tão importante. Então, Deixa eu te fazer uma pergunta lá, mas era meio difícil de decorar. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu ver aqui. Existe um projeto específico para esse diferenciado? No processo de acolhimento, propor para qualquer escola, todos os alunos daquela classe são diferenciados. Identificar a de aprendizagem, a forma de ser, o de cada aluno, construir a rede de ensinagem,
inclusão é verdadeira, não tem um diferente, são todos. Porque a equidade hoje é um fato na educação. Mais a questão das primeiras entrevistas já nos dão de interesse. Então, nos primeiros dias, nós já temos pistas dadas pelos pais em relação aos centros de interesse desses alunos, para que cheguem já com atividades que lhes chamem a atenção, para que eles tenham esse link escola-aluno. E depois a gente trabalha com o próprio material, com o que a gente colhe junto a eles. Muito bem. Eu aqui pelo Comitê de Adolescentes da Associação Polícia e Medicina, pelo do DIS 4420, quero a participação de vocês duas, da Andréia, que também nos apoia, presidida pela Nia. Mas quero fazer um comentário que é pontual sobre o que vocês trouxeram. O nosso chama novo olhar, novas atitudes ante os transtornos de aprendizado. Exatamente, instrumentalizar os antes, porque o pessoal em São Paulo ainda tem a condição de participar de eventos, etc. Mas os mais remotos, em lugares mais remotos, instrumentalizá-las para buscar essa questão. O operador de qualquer transtorno de aprendizado, qualquer transtorno mais simples possível, ele pode escrever numa história complexa que acaba em extrema, em exclusão, maldade e assim por diante. Então, o foco desse projeto é estimular as pessoas nos locais distantes, em todos os locais, né? Mas principalmente o local mais distante, que é que a gente está tentando chegar a eles, a mudança de atitude, quer dizer, olhar de forma diferente e mudar a atitude. A educação não é só uma questão de obrigação, é uma questão de envolvimento. Queremos gerar nas escolas, nas comunidades, nas associações de psicologia, pedagogia, de medicina, dos mais diversos lugares, em qualquer lugar que tiver duas pessoas, queremos gerar o debate sobre a questão do transtorno do aprendizado. Nós não temos condição de ensinar tudo que precisa ser ensinado, até porque nós não sabemos, estamos aprendendo. Mas temos a condição de provocar nessas pessoas pelo menos uma coisa, a mudança de atitude. A dislexia, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, as bipolaridades, outras particularidades de desortografia, etc., são questões mais complexas para a gente ensinar como abordarem. Mas as pessoas, pelo menos, se dispuserem a refletir sobre o assunto e simplesmente mudar a atitude, em vez de punir, em vez de humilhar, em vez de excluir, procurar incluir aqui nessa escola, mas incluir todo no processo do relacionamento, a gente tem uma mudança que vai minimizar as sequelas comportamentais decorrentes dos transtornos do aprendizado. Essa que é a nossa intenção, então vocês fazem, converge, né? Entende nosso objetivo. Eu queria vocês duas, agradecer quem nos assistiu de fora, aos presentes aqui. Pois não. Porque nossa prática, o grande ponto de modificação da sociedade é o olhar do trabalho. Uma das coisas que muito atrapalham o desenvolvimento conceitos. Eu tenho uma experiência pessoal e eu era na minha família como incapaz. Eu tenho uma família voltada para a saúde, mas eu como incapaz. 75. Plena exportações no Brasil. Meus pais eram
Eu não sei como, mas a minha mãe me deu de presente de noivado uma máquina elétrica de abrir lata. Porque eu capaz. Eu aceito loucamente para poder desenvolver as minhas. Eu quero mais. Porque é isso, né, que é o curador ferido do Jung, né? O Jung fala disso. Eu também fui uma criança na escola que eu sou vesgo, né? Sou estrábico, moderno hoje, né? Estrábico. Mas na infância era vesgo. E o pessoal tirava, alugava bastante, fazia bullying, etc. Mas eu, felizmente, tive boas atitudes ante ao bullying e compensando essa minha dificuldade. Mas talvez esse sofrimento que nos fez ter esse olhar para a questão da de educação. Né? Muito bem, agradeço a todos vocês e ao que nos ouviu à distância, e esperando que as pessoas criem nas suas comunidades núcleos para debater o assunto e contem com o nosso nossa vídeo, conferência para conhecimentos e motivação. Obrigado. Agradecer muito e nos colocar à disposição em Andéia para esclarecimento de dúvidas da área. E agora, refletindo e Não, mas... O que eu fiz? Não. Eu estava querendo te mostrar. Aquela que enlouquecida que sai da mesa dela e já desliga tudo. Sou eu. Já me perdoa? Então tá bom. Se você me perdoa, tá bom. A gente não está acostumado com a Globo. Tá bom, obrigado. Obrigada. Você não faz nada, né? Alguém de lá para ela também. Nossa, a gente vai dar